Vamos conversar com o Fernando Brito, editor do Tijolaço, jornalista aqui com a gente. Olá, Fernando, você está bem? Como você está? Tudo bem, Thalita? Estava acompanhando aí a apresentação que você fez das pesquisas. E o primeiro ponto a que eu queria que se desse atenção nisso aí é o seguinte: quando você mostrou as pesquisas estimuladas e as pesquisas espontâneas, você repara que tanto do lado do Bolsonaro quanto do lado do Lula, os números são muito aproximados. O eleitor não precisa sequer ser lembrado de quem são os concorrentes à presidência da República. Ele já tomou posição. Pelo menos 70%, 75% dos eleitores já têm uma posição absolutamente definida. Então, o que resta para ser disputado nessa campanha eleitoral é uma pequeníssima parcela de indecisos e eu ouso afirmar a capacidade dos dois candidatos principais, Lula e Bolsonaro, de ganharem, ainda que seja uma pequena parcela, dos 10% aproximadamente, 10, 12%, que tem outros candidatos. Ciro Gomes, Simone Tebet, André Janones, e essas ficções chamadas Pablo Marçal, Luiz Felipe Dávila, que aparecem residualmente. Digo isso por quê? Porque se você pegar o percentual de votos válidos, isso é, votos em candidatos, dados a Lula e a Bolsonaro, o resultado hoje seria aproximadamente 48,9% para o Lula e 34,4% para o Bolsonaro. Perdão, 34,4% para o Bolsonaro, contados apenas com a votação em primeiro turno, por isso não inteira 100%. Veja, 48,89% é absolutamente próximo dos 50% mais um voto que se necessita para terminar a eleição em primeiro turno. É por isso que fica claro que a estratégia de Lula hoje não pode ser diferente dessa de tentar somar e ampliar para ver se consegue obter esse pequeno resíduo, alguma coisa em torno de 1 a 2% do eleitorado, que permita a ele liquidar a eleição no primeiro turno. E é extremamente importante, embora na segunda parte dos meus comentários eu vou mostrar que o timing talvez não seja esse, que se vença a eleição em primeiro turno para exorcizar de vez as ameaças golpistas que pairam sobre as eleições. Nós temos que ter certeza de que se Bolsonaro vai tentar alguma coisa antes do primeiro turno, com muito mais condições ele terá a possibilidade de tentar entre o primeiro e o segundo turno, que vai se realizar no finalzinho do mês de outubro. Então ele tem 20 e poucos dias aí para tentar virar a mesa. É por isso que o Lula está tão aflito e intensamente ativo, no sentido de obter essa pequena diferença, e é natural. Olha, não é dizer que é polarização, que está me sabotando, que quer tirar o meu partido de baixo de mim. É vital para o Lula obter pelo menos uma parcela dos eleitores que hoje estão com o Ciro, que estão com a Simone Tebet, e eu diria que mais importante com o André Janones, porque esse 1% do Felipe Dávila e do Pablo Marçal pode ser até um arredondamento de 0,6, 0,7, quer dizer, uma parcela insignificante. Eu acho que essa é a principal questão colocada. A segunda questão é que essa pesquisa deve ser recebida com um pouco mais de otimismo pelo lado da campanha do Lula, porque ela se trata de uma pesquisa telefônica, e as pesquisas telefônicas, a gente até já tratou disso aqui uma vez, se você se recordar, as pesquisas telefônicas elas tendem a ter um desvio de subrepresentação no eleitorado mais pobre, no eleitorado de 2 salários mínimos ou menos de renda, que são, reconhecidamente, o núcleo mais forte de sustentação da campanha de Lula. Porque, embora o celular hoje seja uma realidade, se você olhar em larga escala para o Brasil, nestes segmentos de pessoas, famílias pobres do interior, muito ligadas à memória do Bolsa Família, das atividades do governo Lula em seu benefício, ele ainda é uma coisa, se não inexistente, pelo menos precariamente existente. Então,
não é nenhuma questão da pesquisa se desviar, da pesquisa ser corrompida por interesse, não. É um traço natural que acaba acontecendo mesmo o sistema de ligações fazendo 10, 15, 20 mil ligações para aproveitar 10, 20, um milésimo delas. Então, isso aí é uma coisa muito significativa. Se você for nos sites, principalmente no site que o Estadão tem, do agregador de pesquisas, você vai ver, escolhendo a aba das pesquisas presenciais, escolhendo a aba das pesquisas telefônicas, você vai ver que uma diferença em favor do Lula se torna maior naquelas que são feitas de forma presencial. De qualquer forma, há um tirateima previsto para quarta-feira, quando vai se divulgar a pesquisa Datafolha feita nesta primeira fase, exclusivamente entre os mais jovens. No dia seguinte, eles vão revelar os dados da pesquisa feita na população em geral. Mas, a partir de quarta-feira, você vai ter uma noção do efeito, não só de que a notícia da implantação do aumento do Auxílio Brasil, do Vale Caminhoneiro, do Vale Táxi, que está sendo tratado como uma questão de vida ou morte por esse governo, vai influir, como também se a crescente agressividade do Bolsonaro e do bolsonarismo vai fazer diferença na definição do voto popular. Perfeito. É o que a gente vem dizendo, né? Resolver essa eleição no primeiro turno está nas mãos de Ciro Gomes, inclusive, né? Porque ele ali tem essa pontuação que, indo para Lula, resolveria num primeiro turno. Diga. É engraçado, porque talvez seja uma herança que eu tenho do Brizola, essa preocupação, e no caso do Bolsonaro, nada subjetiva ou paranoica, de que entre o primeiro e o segundo turno, muita armação pode acontecer. Uma coisa curiosa, uma história curiosa, é aquela que envolveu o próprio Brizola e o Ciro Gomes, candidato em 2002, que eu presenciei. Eu estava no momento que os dois falaram telefonicamente, nós estávamos vindo de uma programação na Feira de São Cristóvão, e houve uma discussão muito áspera entre os dois, porque o Brizola achava, àquela altura, faltando uma semana, 10 dias para a eleição, que a vitória do Lula estava caracterizada, que a candidatura do Ciro não iria a lugar nenhum, e o Brizola apelou ao Ciro para abrir mão, um gesto de grandeza, em favor do Lula. E foi recebido com 4 pedras em cada mão pelo Ciro, que se recusou a fazer isso, e o Brizola, para evitar até que o confronto fosse além de umas palavras que ele já não costumava ouvir, ele recuou e se calou para deixar o Ciro, porque é um traço da personalidade do Ciro. Ele trata qualquer questão em que se o critique como um ataque pessoal, uma ofensa pessoal, uma desqualificação pessoal. A essa altura está mais do que visível para ele que as perspectivas dele ir ao segundo turno não existem. Então, o candidato pode sustentar uma posição dessas, eventualmente, por exemplo, de olho numa eleição posterior. Não é o caso do Ciro, ele não está brigando para se eleger deputado ou senador, coisa que ele conseguiria com grande facilidade. Ele está agarrado numa questão que não é de princípio. Olha, ele foi muito menos inteligente do que foi a Anitta no tweet, em que ela, pretexto de até dizer para o PT que não autorizava o uso dela na campanha do partido, a imagem dela na campanha do partido, que o apoio dela era o Lula, ela falou uma frase de grande sabedoria. As minhas preferências pessoais eu vou deixar para um próximo momento. Agora eu não posso entrar numa disputa que é de vida ou morte para as pessoas com preferências e nuances pessoais, que não são, evidentemente, aquilo que está colocado para o povo brasileiro. Vamos falar um pouquinho dessa convenção do PL e dos acontecimentos de Bolsonaro, Thalita? Claro. Essa história que você traz serve para a gente não ter esperanças em relação a essa possível desistência de Ciro, né? Isso não vai acontecer, então... Não é isso, não. Olha, já que Deus está acima de tudo, vamos confiar que o Divino Espírito Santo mande um feixe luminoso à cabeça do Ciro. A gente tem sempre que pensar no melhor, até porque, para lembrar uma frase
do ser humano, né, do Brizola, o ser humano tem acima e, antes de tudo, o sagrado direito de mudar. Tá certo, tá certo.